Oi, crianças! Tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, gente? Um beijo, gente. Espero que vocês estejam bem, todos estejam direitinho. Essa semana foi a semana de aniversário do Vicenzo, hein, gente? Fez aniversário dia 11. Parabéns mais uma vez, viu, Vicenzo? Parabéns. Feliz aniversário. Vocês devem estar se perguntando por que o tio e a tia estão assim, né? Estão nessa telinha diferente. Então, gente, vai ser um evento. Tio Leandro pegou Covid. Mas eu tô bem, cara. Tô bem, tá tudo bem, graças a Deus. Logo, logo eu tô de volta a trabalhar, fazer as coisas normais. Então, para evitar, né, que a gente tenha contato e tudo mais, o tio Leandro está isolado dentro do quarto. Eu estou isolado dentro do quarto, bonitinho, só saio para fazer o máximo essencial, assim. E olha lá, eu não fico transitando pela casa, não. Até eu ficar bom, igual o médico falou, né? Então, estou aqui direitinho, tá? Aí, para gravar a aulinha para vocês, a gente resolveu fazer assim com telinha separada. Gostaram? Um jeito diferente, tá bom? Então, mas a gente mantém a nossa aulinha exatamente como ela é, né? Apresentando, né, o nosso tema de hoje. Hoje tem tema novo, né, para a gente comentar, né? Qual será que é o tema? Mas antes disso, né, a gente vai ter a musiquinha. Que nossa o tio Carlos e os meninos vão cantar para a gente, que eles com muito carinho gravaram. Eu espero que vocês gostem. Isso faz parte da nossa harmonização. Então, agora vamos aproveitar mais esse presente que a gente tem na nossa reunião. Isso aí. Então, fica ligado. Olha a musiquinha aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu, tio Carlos, o Lucas Oi. E o Matheus. Oi. Esperamos que estejam todos bem. Conforme a gente combinou, estamos aqui para cantar algumas músicas com vocês. E hoje nós vamos cantar uma música para trazer bastante alegria para o nosso coração. Vamos lá, meninos? Sim! Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, Ele irá te ajudar. Apesar de estar na terra, viver entre ódio e guerra, você pode transformar. Uma reunião em família, o evangelho e a partilha para unir e abençoar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Nosso mundo é perfeito, pois o Pai ao tê-lo feito não deixou nada faltar. Nos alimenta de beleza, nos dá tudo a natureza, cabe ao homem preservar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Muito bem, então, turminha. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande amigo, abençoem o nosso encontro de hoje. Tchau! Fiquem com Deus! Tchau! E aí, gente, gostaram da musiquinha do tio Carlos? Foi muito legal, né? Legal, isso aí. Toda semana tem uma musiquinha nova para a gente poder harmonizar. Tá bom? E também ir aprendendo, né? Porque quando a gente voltar para o centro, vamos guardar essas músicas para a gente fazer uma harmonização bem feliz lá, né? Todo mundo junto, se Deus quiser. Isso aí, quando todo mundo estiver bom, lembrar assim, eu conheço essa musiquinha, eu ouvi lá no videozinho do tio Leandro da tia Patrícia.
Tá bom? Então vamos lá, então. A nossa aulinha de hoje é sobre um tema bem legal. Tá? Vou passar aqui para vocês. Olha aí! Hoje nós vamos falar sobre espírito e matéria. Né? Espírito e matéria. Então, é o nosso corpo físico, né? A gente vai falar mais sobre o nosso corpo físico e o nosso espírito, né? Que é composto de matéria e tudo mais. O espírito tem a sua matéria, o corpo também, né? E a gente vai falar um pouquinho como é que a gente cuida desses presentes, né? Que Deus criou para a nossa vida, que é o nosso espírito e a matéria em si, para que a gente utiliza para poder evoluir e aprender. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí, ó. Muito bem. Então, ó, a primeira coisinha que a gente tem que ver é o seguinte: nós somos divididos basicamente, tá, gente? Bem básico assim. Nós somos divididos em 3 partes, né? Então, antes do nosso corpo, esse que a gente está vendo, né, esse corpo que a gente enxerga aqui, que a gente pode pegar, né, existe por dentro um espírito, né? E esse espírito, ele em si não tem forma, assim, né? Você fala assim, o espírito tem um jeitão assim, assim. Não. Quando o espírito toma uma forma, né, é que ele está coberto por um perispírito. É tipo assim, ó. Imagina a água, né? Imagina a água, por exemplo. A água tem forma? Não, a água não tem forma, né? Mas a gente vê a água, né? Mas ela não tem uma forma. Ela assume a forma de onde ela está, não é isso? Sim. Então, o nosso espírito ele assume a forma do nosso corpo. E quando a gente consegue sair do corpo, né? Porque existe aquela situação da gente sair do corpo, tudo, ele sai com uma forma. Qual a forma? A forma do nosso corpo, né? Mas aos poucos, né? O nosso espírito vai evoluindo, vai se iluminando e cada vez mais ele vai ficando com uma forma mais sutilzinha, até virar esse formato aqui que está aqui de espírito, né? Mas nós temos o perispírito, que é como se tivesse tomado o nosso formato, né, do nosso corpo, e existe o corpo físico, matéria mesmo nosso, tá? Então isso aqui é bem básico, só para a gente saber o que é isso de espírito, de matéria, de corpo, como é que é isso, né? Então Deus nos dá o corpo, né? Porque daí o espírito ele pode tudo. O espírito vai para tudo que é lugar, o espírito aparece onde quer, o espírito ele tem muita liberdade, né? Só que como ele tem muita liberdade, se o espírito não for educado, ele acaba fazendo coisas que não deve. A gente vê, é por isso que a gente está no corpo físico. O nosso corpo ele nos limita um pouco. Então a gente não pode, por exemplo, sair voando. Não dá. Eu não consigo atravessar a parede. Não tem como. Não tem como também eu pensar num lugar e puf, estou lá. O espírito faz tudo isso, mas o corpo físico não faz. Então o corpo ele limita a gente para que a gente possa aprender realmente, né? A gente não sair fazendo tudo o que quer. E o corpo nos ajuda a pensar melhor, a filtrar o que a gente está pensando, né? Então, essa é a ideia do corpo. Por isso que Deus nos deu um corpo, né? E por isso que o corpo é tão abençoado, né? Por causa disso. Ele é um instrumento que Deus nos deu para educar o nosso espírito, para que o nosso espírito possa, aos poucos, ir aprendendo a se desenvolver, né? Aprendendo os valores, princípios importantes. Agora, olha só. Vamos pensar agora primeiro, como é que a gente faz para cuidar? Eu quero cuidar. Deus nos deu um corpo, nos deu um espírito, eu preciso cuidar disso. Né? Quando você dá uma coisa para alguém, você quer que a pessoa nem ligue para aquilo que você deu? Não, você quer que a pessoa se importe, você quer que a pessoa cuide. Né? Então, a gente vai aprender hoje como é que a gente faz para cuidar do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Tá bom? Vamos lá. Olha aí, corpo físico. Fala aí, tia Patrícia. Como é que a gente cuida? Então, crianças, olha, a gente fica assim, o que a gente precisa fazer para cuidar? Precisa todo mundo ser atleta? Não, não é isso que Deus quer da gente. Mas, como o tio Leandro falou, a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa pensar que esse corpo é o corpo que vai nos permitir viver essa experiência terrena e, através dele, a gente ir vencendo todos os nossos obstáculos. Então, como a gente faz para poder cuidar do nosso corpo físico? Primeiro de tudo, tendo uma alimentação que seja boa, né? Porque tudo que a gente ingere é o que vai fazendo com que o nosso corpo se modele,
com que os órgãos funcionem bem. Então, a gente vai cuidando da alimentação. Depois, quando a gente tem esse cuidado externo, que é quando você toma o banho, quando você mantém as unhas limpas, quando você corta o seu cabelo, quando você toma sol, porque isso vai fazer com que as suas células trabalhem melhor. Então, todas essas coisas que a gente faz, que são exteriores, elas fazem com que o nosso corpo seja um corpo bom para que a gente resista às nossas provas. Então, a atividade física é importante? Inclusive, a tia e o tio estão vendo que agora, nessa situação do tio doente, ele cuidar do corpo está fazendo toda a diferença, né? Ele está tendo uma recuperação, graças a Deus, muito boa. Tem pessoas que têm um corpo bom também e ficam em situações diferentes? Ficam, cada um, tudo depende de uma predisposição. Mas quando a gente cuida, já vai ajudando para que tudo funcione bem, para que os órgãos funcionem direitinho, para que a gente consiga fazer isso, fazer com que tudo funcione melhor, né? Na hora que você anda, você não sente dor, na hora que você quer fazer alguma coisa, quer comprar uma roupa, quer botar uma roupa, você se sente bem, né? Isso faz diferença. Então, quando a gente cuida dessa parte externa, a gente está se beneficiando em tudo e está realmente dizendo a Deus assim: obrigada por essa oportunidade e obrigada por eu poder cuidar desse bem, porque hoje o seu espírito está aqui fazendo tudo o que ele precisa fazer, porque o seu corpo está bem cuidado. Você vê, o que eu fiz de me cuidar, de me alimentar bem, fazer exercício, olha só, como Deus nos dá um corpo saudável para que a gente possa cuidar dele, né, a gente se cuidar. Se eu não tivesse me cuidado, né, com alimentação, exercício, hoje com Covid eu estaria de repente numa situação mais difícil, né? E eu tô com uma recuperação muito tranquila porque eu procuro cuidar da minha alimentação, procuro cuidar da minha parte física e tudo mais. Então você vê, a gente tem a nossa recompensa, né, por cuidar bem do nosso corpo, né? Então sempre vai ser bom, né, a gente cuidar direitinho do corpo, né? Outra forma da gente cuidar do corpo, meninos, é não ter excesso, né? A gente tem que tomar cuidado com todos os excessos, porque qualquer excesso, a própria palavra já diz, ele é um a mais. Isso aí, então, vamos nos cuidar. Agora, a gente tem que falar sobre o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual é a verdadeira vida, né? A vida espiritual é a verdadeira vida. Então, como é que a gente cuida dessa verdadeira vida, né, que a gente tem? O espírito, ele não precisa de comida material igual a gente. Quem precisa de comida material é o nosso corpo físico. O corpo espiritual precisa de um outro tipo de alimento, né? Que tipo de alimento a gente precisa? Boas leituras, bom comportamento, a gente procurar se cuidar, né? O estudo, né? A gente ter boas convivências, o que a gente faz. Por isso que a gente fala tanto com vocês, a questão de façam boas ações, procurem fazer caridade, ajudem o próximo, procurem ficar bem dentro da casa de vocês, façam o evangelho no lar. Isso tudo é alimento para o espírito, né? O nosso espírito se beneficiando e aprendendo. Inclusive, a tia quer partilhar com vocês uma mensagem que a gente teve do tio Carlos, que o tio Carlos também passou por essa situação. O dele foi um pouquinho mais sério, né? Ele ficou internado alguns dias, mas foi muito legal assim receber dele que nós tínhamos que ter esse cuidado com o nosso espírito. Ele falou assim: olha, quando eu precisei ir para o hospital, eu fui com o Evangelho e com a Gênesis embaixo do braço, e durante vários momentos do meu dia eu fazia prece para que eu estivesse abrindo caminho, facilitando para que o plano espiritual trabalhasse. Isso é uma lição na vida da gente. E a tia hoje estava conversando com o tio Leandro, a tia estava com um monte de coisinha assim, agarrada, que não resolvia, a tia parou, sentou, rezou, e agora, no final do dia,
Nossa, gente, foi muito legal. A gente sentou e enumerou e as coisas foram se resolvendo. Então, isso é o quê? Isso é a gente entender que nós não estamos no comando das coisas. A gente realmente tem que entregar a nossa vida, a gente tem claro, fazer as coisas de forma correta, mas acreditar que tudo vai dar certo. E como é que a gente faz isso? Quando a gente se educa e quando a gente cuida do nosso espírito, né? Porque o corpo físico, ele é como o cavalo, né? Ele anda conforme o que o guia dele, né, o jockey ali, o cavaleiro, estiver guiando. O nosso espírito é o cavaleiro, o nosso espírito é o que guia. Então, se o nosso espírito estiver bem alimentado, se o nosso espírito estiver bem, né, ele vai conduzir bem o corpo. Então, uma coisa leva a outra, né? A gente tem que pensar sempre assim, eu preciso me alimentar de coisas boas, de bons pensamentos. Vou assistir um videozinho no YouTube, né? Aqui a gente pega muito no pé do Rafael, com essa coisa de videozinho no YouTube. Por quê? A gente tem que se preocupar com o que ele assiste, o que vocês assistem. Tipo, vocês estão vendo uma aulinha de evangelização, isso é muito maravilhoso. Faz muito bem para o espírito de vocês e faz bem para a gente poder produzir isso para vocês. Né? Então, isso a gente está cuidando do espírito. E é o que a gente quer que vocês passem a fazer. Estudar, ter boas ações, procurar agir bem, manter as coisas bem dentro de casa, né? Procurar fazer o evangelho, importante, né? Procurar não se irritar à toa, não ficar assistindo coisa que não deve, então coisas que vão trazer problemas para vocês, incomodações. Coisas agressivas, né? Coisas muito agressivas, isso daí faz mal para o espírito. Assim como a gente pode fazer bem para o espírito, a gente pode fazer mal para o espírito. Da mesma maneira que a gente pode fazer mal para o corpo, né? Enfim. E a gente tem que pensar que o nosso espírito, ele não é só a gente, a nossa energia, ela vai para o outro. Né? Ainda tem essa, o espírito, se ele estiver bem, eu faço bem para o outro. Né? Se o espírito estiver mal, ele pode acabar causando mal para o outro, porque você tem pensamentos ruins para o outro. Então, é importante a gente cuidar dessa parte, do nosso corpo espiritual, da nossa mente, do nosso espírito. Tá bom? É importante vocês terem essa visão, tá? Então, gente, tribulações. O que são tribulações? Tribulações são preocupações, né? E a gente pensa assim, tem que cuidar do espírito, tem que ficar bem em casa, tem que fazer evangelho, tem que procurar estar sempre bem e tal. Mas, tio, não é sempre assim, né? Eu sei que as coisas, né, às vezes se acumulam, muitas coisas para me preocupar, é estudo, é trabalho, às vezes as pessoas dentro de casa não estão bem por algum motivo, a gente sabe disso. Né? A família está passando por algum problema, né, tia Patrícia? Pode acontecer uma série de coisas que deixam a gente bem preocupados. Né? E isso é normal, a gente precisa entender. Tá? Mas isso afeta não só a nossa jornada terrena, mas a jornada espiritual também. Então, as tribulações que a gente tem aqui na Terra, lá no plano espiritual, a gente também vai ter coisas para nos preocupar, dependendo, inclusive, do que a gente fizer agora, do que a gente fizer na nossa vida agora. Então, problemas fazem parte da nossa vida para que a gente possa usar a nossa inteligência, usar o nosso senso moral para poder aprender e crescer. Se não fossem os problemas, a gente não evoluiria. Não é verdade? Quando o nosso espírito está bem e o corpo está bem, é mais tranquilo a gente conseguir levar, né, esses problemas. Né? A gente conseguir ir resolvendo aos poucos, as pessoas aparecem para ajudar, se a gente faz oração, a gente consegue pelo menos ter as boas intuições do plano espiritual. Né? Então, leva isso em consideração também. As tribulações são parte da vida, aqui e no plano espiritual também. Tá? Não pensa que lá do outro lado não tem nada, porque tem bastante trabalho. Né? Então, não adianta tentar fugir, né, gente? O que a gente precisa fazer é tentar resolver da melhor forma possível e ir aprendendo e crescendo, tá bom? Isso aí. Olha aí, ó. E a gente nunca pode esquecer disso aí, tia Patrícia, fala com eles. Olha o que está escrito aqui, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa imagem é o que a gente acabou conversando um pouquinho com vocês quando falou do corpo espiritual, né? É a gente realmente acreditar que Jesus está aqui o tempo todo. E que quando a gente realmente abaixa a cabeça, reza, ele consegue fazer maravilhas na nossa vida. Vai ser sempre do jeito que a gente quer? Não. Vai ser sempre o que a gente quer? Não.
mas vocês podem ter certeza que tudo o que acontece é porque nós precisamos daquilo para evoluir, para se melhorar, para se tornar uma pessoa que realmente conseguiu vencer. Então, quando a gente acredita que Jesus é que está no leme da nossa vida, tudo dá certo. Então, quanto mais oração, melhor. A gente tem uns amigos aqui que falam isso, né? Tá tomando banho? Faz uma prece. Tá comendo? Faz uma prece. Tá à toa? Faz uma prece. E assim a gente vai educando o nosso espírito, né? Porque a prece, ela é a maneira que Deus nos deu da gente entrar em contato com Ele direto, né? Assim, da gente conversar direto com Ele. A gente abre um canalzinho de acesso. É como se fosse uma anteninha que a gente liga assim, ó, que a gente emite e a gente recebe, né? Uma anteninha que a gente liga e é o nosso telefoninho, né? Tem uma musiquinha do telefoninho, né? Com Jesus. Então a prece é isso. Na hora que a gente está ali com aquele monte de problema, igual a gente viu no outro slide, né? As tribulações, tá cheio de problema, a coisa tá difícil, estou angustiado, estou triste. Quando a gente para e a gente faz uma prece, é a hora que a gente liga a anteninha, é a hora que a gente faz o telefoninho, né? E pede a ajuda do céu. E Jesus vem, ele escuta. Vem os nossos amigos espirituais, vários amigos espirituais, para nos ajudar. E as coisas vão acontecendo e vão aliviando. Como a tia Patrícia falou, nem sempre do jeito que a gente quer, né? Mas do jeito que tem que ser, né? Então, mas a gente precisa pedir ajuda. Se pedir ajuda, ajuda bem, né? Então, tô muito triste, estou muito abalado. Para, inspira, faz uma prece e a ajuda vem. A gente tem que pensar que a nossa vida ela é um presente. Deus nos deu a nossa vida como um presente, né? E por mais que a gente tenha dificuldades, a gente esteja passando por algum sofrimento, tudo é aprendizado, né? Então a gente procurar sempre manter esse contato com Deus é também uma maneira da gente agradecer por Ele nos ter dado a vida. E a gente está aqui para aprender. A Terra é uma grande escola, né? A encarnação é uma grande escola. E a gente está aqui como alunos. Todo mundo aqui é aluno, então todo mundo erra e todo mundo tem que pedir ajuda para o professor uma hora ou outra, porque tem dúvida. Quando a gente tem dúvida na escola, a gente não pede ajuda? Então, e depois a gente não fica feliz que ajudou? É o momento da gente agradecer. Assim, poxa, eu estou aprendendo e quando vai chegar uma hora que eu vou poder ajudar outras pessoas, né? Então, olha que vida maravilhosa você poder ajudar e ensinar outras pessoas, né? Então, isso por quê? Porque a gente passou por tudo na vida, aquelas tribulações, aqueles sofrimentos, a gente depois ensina para o outro, olha, eu passei por isso, e a gente vê outra pessoa sofrendo, a gente vai e ajuda. E essa é a beleza, por isso que Deus nos criou, para que a gente possa evoluir e ajudar o outro. Sim, sempre lembrando que a vida é um presente maravilhoso e que a gente tem que agradecer todos os dias, quando a gente abre os nossos olhos, agradecer a Deus por mais um dia e mais uma oportunidade de a gente se melhorar. E para agradecer a Deus, o que vocês acham da gente agora fazer a nossa oração, né, do final? A gente trouxe uma oração nova para vocês. É a oração da gratidão, né? Já que a gente está falando em agradecer pela vida, né, agradecer pelos aprendizados que a gente tem, então vamos agradecer a Deus, né, com essa oração bonita que a gente trouxe. Se chama Obrigado, Senhor. É a oração da gratidão, né, que a gente chama. Vamos fazer a nossa oração assim, tia Patrícia? Para ficar bem bonito, vou deixar só a sua voz mais lindona. Obrigada, Senhor, pelos meus braços perfeitos quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos quando há tantos cegos, pela minha voz que canta quando tantas emudecem, pelas minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar quando há tantos que não têm onde ir. Sorrir quando há tantos que choram, amar quando há tantos que odeiam, sonhar quando há tantos que se revolvem em pesadelos, viver quando há tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Obrigado, Senhor. É linda essa oração, né, gente? Muito linda essa oração. Meninos, então era isso que nós queríamos passar para vocês. Sejam gratos, cuidem do corpo,
cuidem do espírito e lembrem sempre que essa é a melhor oportunidade que vocês estão tendo, que a família de vocês é a melhor família para que vocês aprendam e que a gente tem que estar sempre buscando ser melhor, tá bom? Ó, um beijo. Para vocês, essa oração eu vou botar lá no grupo, tá bom? Então baixa lá, vou deixar lá essa fotinha para vocês baixarem e poder fazer essa oração em família lá com vocês, tá bom? Tá, vou deixar lá no grupo das crianças, tá bom? Tchau, gente. Um forte abraço, até a próxima. Ainda